Conheço a sofrologia em 1995, no século passado. E tinha eu 20 anos, estava na universidade, em Vila Real, em Trás-os-Montes, e de repente sinto-me muito estranha, muito diferente, nem sabia o que me estava a acontecer e estava a ter uma crise de ansiedade, estava a ter até mesmo um ataque de pânico. Tive que ir para o hospital, tive que ser apoiada e a minha mãe foi buscar-me para a casa dela, percebendo que a psiquiatria, que a psicologia e que a sofrologia tinham que fazer parte da minha vida. E eu nunca tinha ouvido falar de sofrologia. E então descubro, umas semanas depois, descubro que a sofrologia era um método muito vivencial. Eu tinha que fazer uns exercícios psicofísicos, tanto com alguns movimentos, com algumas respirações, alguns relaxamentos, mas com algumas estratégias também a nível mental, em que eu me projetava para o futuro, em que eu me projetava para o passado, para o presente, a vivência do presente, e comecei a fazer uma leitura rápida do meu corpo e a perceber e a antecipar as situações de ansiedade. E comecei a perceber que a sofrologia, de facto, despertava em mim uma consciência do corpo que me permitia estar serena, estar tranquila, estar equilibrada. Isso deu-me uma grande confiança e deu-me sobretudo uma grande esperança, porque quem está em situações de ansiedade, com fobias, com depressões, são pessoas que normalmente perderam a esperança. E então quando eu descobri que a sofrologia me estava a dar um tesouro único, que era essa esperança, fiquei rendida e foi então um casamento de amor. A sofrologia entra na minha vida para cuidar de mim, para me ensinar a cuidar de mim. Mas rapidamente eu percebi que a descoberta tinha sido de tal forma extraordinária que eu tinha que partilhar isso com o mundo. Então criou-se aqui uma relação de uma profunda gratidão. Não é uma dívida de gratidão, mas uma gratidão tão grande pelo que eu estava a sentir e a viver, que eu percebi que passou a ser uma missão na minha vida, divulgar a sofrologia aos outros, para que os outros tivessem também eles ferramentas para cuidarem deles próprios e dar-lhes esperança, que era possível conseguirem estar bem. Então eu fui fazer formação em 96 com a doutora Frida Ergas, com a minha mãe, que acabámos por ser colegas, porque ela já estava em formação, mas eu acabei por acompanhar e terminámos juntas em 98. Fomos para as mãos do professor Alfonso Caicedo, o criador da sofrologia, na zona de Andorra, e fizemos formação com ele durante alguns anos. Em 2000 estávamos formadas como Master Especialistas com 12 graus, mas depois fomos para a Suíça, descobrimos também a sofrologia social, como é que podíamos aplicar a sofrologia nas escolas, a sofrologia na prevenção e na gestão de stress, e passou a ser a minha vida durante 10 anos em Vila Real, em Trás-os-Montes. Trabalhei com grupos, explicando como é que se podia aplicar a sofrologia no cotidiano, no dia-a-dia. E depois disso venho em 2010, 2011 para Lisboa. Então criei a Escola de Sofrologia Keynesiana em Santarém com a minha mãe. Durante 10 anos temos estado a dar formação a vários grupos e 10 anos depois, para honrar o trabalho que a doutora Frida Ergas fez, neste ano 2022 que a doutora Frida Ergas partiu, nós propusemos à Sofrokey, que é a entidade internacional de sofrologia, que o nome da nossa escola mudasse de sofrologia, Escola de Sofrologia Keynesiana de Santarém, para Escola de Sofrologia Keynesiana de Lisboa. A partir de 2022 vai passar a aparecer essa imagem, essa informação, que no fundo é para darmos continuidade e honrarmos o trabalho que durante tanto tempo a doutora Frida Ergas começou nos anos 80 e que queremos dar continuidade agora para o futuro. De facto, a sofrologia na minha vida é basicamente isso. É uma forma de ver-me e permitir-me mostrar ao mundo. Ensinar os outros a terem ferramentas para se verem eles mesmos e mostrarem-se também eles ao mundo. Dignos, seres transcendentais, que as pessoas veem muitas vezes com uns óculos distorcidos,
cheios de pensamentos, cheios de emoções, cheios de a priori, cheios de preconceitos, não se veem a si mesmas, não se conseguem perceber como seres únicos que são, e a pouco, o grande segredo na sofrologia, ao contrário dos outros métodos, é que em vez de acrescentar coisas e de dar mais informação e de dar mais bagagem, não, é desvelar, tirar véus, tirar camadas, para as pessoas começarem a ver o que sempre esteve lá. Alguns descobrem e assim ficam no mundo, outros ficam tão satisfeitos, tão gratos, querem tanto partilhar e dar aquilo que receberam, seguem as pisadas que eu segui, que é tornarem-se sofrólogos keynesianos. E Portugal é um país que bem precisa, então nos tempos que correm hoje, de sofrólogos que possam ajudar a desvelar a consciência. A consciência é para ser descoberta com a sua própria luz.